Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Eu estou arrombado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça do meu pai. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Aqui está nosso Robert hoje, Tiago de Almeida Barbosa. Barbosa? Tiago tem 24 anos e é analista fiscal. Isso aí, Emílio. Faz um analista fiscal. Eu analiso os impostos de uma empresa, um comércio de vestuário. Dá o tombo? Dá uns tomezinhos? Nada. Não dá pode, mais pra dar tomé. Não tem como, tá tudo amarrado, né? Tudo amarradinho, né? Em nome de Jesus. Tá amarrado. É. Não tem mais jeito? Não Não, tem mas como, cara. tem um jeitinho, não tem? Aí é lá em cima, né? O pessoal lá em cima que... Lá em cima consegue. Paraíso fiscal. Dá um tomezinho. Marina Manteiga. Agora eu, tudo certo. É eu. Cayman Island. Cayman Islands. Ah, Ali é Queria demais. eu ter uma Boa, conta lá. ali é um bom Maria lugar. Mãe. Você sabe quem tem mais dinheiro em Cayman Island? Quem? O Vaticano. Jura? É. Obras de Vaticano. arte. Outro dia eu desci com a Marina. Eu falei, pô, tá Vaticano vendo não. o prêmio da Mega Sena? 60 mil. Ela falou, tchê. Ai, mandou olha, um tchan. mentira. 60 milhões faz o quê? Ah, pra ela? É. Eu falei, pô, eu só ganho Faz 60 muita milhões. coisa, Eu gostaria falei, ó, Marina, de ter na minha 60 conta. milhões. É só o Ela fez- closet dela. Ela fez, tchê. Posso fazer uma pergunta com muita inveja Eu pra falei, você? porra. É verdade que teu pai te dá 30 pau de mesada? Nossa, esse é o máximo. Isso é verdade? Tá errado. não tem Vai, verdade, é semanada. Ó, É semanada. conheço- Tem uma não sei. Eu sei que é eu falar. deselegante, invejoso. Deixa eu o que vocês falar. Eu quiserem. conheço dois ricos Tá. Pois não, que pois ganham não. mesada. Olha lá. O Iê ganha 15 Marcelinho, pau. Isso aí. Mas ganha 15 pau e o AP. Isso. 15 pau pra gastar. Limpo. E a Manteiga, É. 30 mil. 30 pau. Mais Tá uma bom, pay, né, bolsa. meu? Porra. Ela vai, porra, 30 Olha, pau de pai, mesada. Nada, se você pô. estiver escutando essa... Se você estiver escutando a gente aqui, Papai ao Guido, vivo, Papai Guido. por Papai favor, Guido. você pode me dar... Pode aumentar essa mesada que Gênio tá das finanças. muito baixa. Muito bem. É o que rende. Mas isso não interessa, é a vida particular dele. Ela é rica mesmo. Rica. É, Pronto. deixa ela. Coitado. Laranjinha. Deixa ela. Ela tem o poder, a gente tem inveja dela. Temos. Total. O quê? Que Sim. confidência. Beleza, magreza, Pobre. dinheiro. Ô, Emílio, pode falar uma coisa? O As pessoas pobre- não acreditam. Não acreditam, não. As pessoas acreditam Como não. é que você mantém a gasolina de um Audi Off-Road? A 8, um A8. A8. Não dá. Tá. Desculpa, Ai, ninguém. Bronzeamento artificial, como faz? Ou é book rosa, ou é. É porque rosa. É. corzinha de Cebion. Deixa eu falar, mas isso não pode Tudo bem. falar. É, deixa deselegante. quieto, Peço não. desculpa, Deselegância. É. Desculpa, Marina. E o helicóptero? Você esqueceu de Não, falar do helicóptero helicóptero. Helicóptero você não tem. Você Agora pega tá emprestado e exagerando. finge que Cabify. tem. Tá exagerando agora. Avião. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Diga lá, Paula. Tarde, turma amiga. Vamos lá. E aí, gordinho? Beleza, velho? Vamos aí. Então vambora. Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Chupa, mandão. É isso aí, bichoves. Mamandão. Quem você convidou, Couve? Couve, engravida! Couve no Waze, Sempre. no Waze. Temos hoje a presença do Bispo Formigoni. Você me pergunta, quem é o Bispo Formigoni? O Bispo Formigoni ele tem um projeto muito bacana de tratamento para a cura dos vícios. Nossa. Ó, que legal. Bacana, Vício hein? de comer. Nós estamos comida. trazendo aí, ele ó. aqui, Aí, Ainda rola? os Pra ajudar uma pessoa. vícios. Várias pessoas. A finalidade, presta atenção, a finalidade é a libertação dos dependentes. Ele já tem mais em 40 países, são 3 milhões de pessoas. E ele escreveu A Última Pedra, que vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, certo? Best seller. Que legal. Vício tem cura oficial. Aí, Ou Ivan. seja, Real. você pode Tem se eu, curar gente. dos vícios. Achei o título do Qual livro muito tipo bom. de vício? Presta atenção. Oi? Qual faz? Qualquer um. Nós vamos conversar com É, ele hoje. Comer doce, A comida? por exemplo, Aliás, é um vício? aliás, queria trazer... É uma coisa mais ampla. Agradecer aqui o Felipe. Muito obrigado. Ter liberado o bispo.
O Felipe, que pergunta será o hoje pra ele. líder da nossa igreja Surra de Surra de Bênção. bênçãos. Pastor da Lua. Pastor da Lua. No ano que vem. Vamos ver. E nós Vamos ver se isso aí, o bichão. bispo autoriza o Felipe depois das Isso. coisas que eu tenho pra falar. Nós vamos Depois pedir da- autorização O Bola aqui. não vai falar as coisas Nós aí. vamos né? pedir Denúncia. autorização pro Formigone aqui Que legal. Boa. para nossa igreja, que brevemente estará com sua sede numa região central de São Paulo. Maravilhoso. Estamos procurando um galpão. A dar Dá risada. risada a riquinha. Projeto Você vai sério. ver. A riquinha dá risada. Acho É. o máximo. Não tem o Bola de Neve, que é uma coisa mais moderna. O nosso vai ser Surra de Bênção, que vai ser mais Nossa, moderno. vai ser ova Se de alguém, neve. se alguém conhece um galpão, por favor. É isso aí. Entre em É isso aí. contato. Vamos trabalhar? Bora, Então tá no bora, ar o bora. Pânico. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Ele é coordenador e realizador do projeto Tratamento para a Cura dos Vícios. No celular de alguém. Exatamente, autor do best-seller A Última Pedra, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. Está aqui, Bispo Formigone. Prazer. Foi Emílio difícil. E a todos. Foi difícil Foi ser aqui, difícil, hein? foi difícil. Foi muito. Foi muito difícil. Você tá em Porto Alegre? Estava em Porto Alegre, agora estou aqui na João Dias, Santo Amaro, Está São aqui Paulo. em São Paulo. Você vai cada hora pra um canto, é isso, bispo, ou não? É, a gente Tem que fazer sempre- nesse tratamento viajando muito. Como é que funciona, o Bispo? Como é que funciona a vida assim de um cara da igreja? Emílio, primeiro que, falando de vício, quando a gente fala desse assunto vícios, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Aí quando você vem com essa tese que vício tem cura, você já está contrapondo tudo isso. E para você apresentar uma tese, você tem que apresentar fatos. E aí a gente corre o mundo todo apresentando e provando que vício tem cura. Então, a cada hora, assim como o vento, onde ele bate, a gente está. A gente vai. Tá lá e cura mesmo o vício? A prova que vício tem cura são as pessoas que chegam nesse tratamento, que já passaram por 30 internações, 20 internações, pessoas que gastaram rios de dinheiro com clínicas, com drogas, e o vício, porque o problema do viciado é a vontade. Acabou a vontade, acabou o desejo, muda a mentalidade, muda a cabeça, muda a família, muda tudo. Mas isso não é difícil demais, bispo? Deve ser difícil. Pô, porque é A uma fé. coisa, o vício é um Química. negócio maldito, né? Bola, você sabe que quando a gente fala de vício, ele entra na tua casa, o vício, sem tocar a campainha, Sim, sim. sem bater Sem na porta avisar. e sem pedir licença. Tem pais aqui que o pai só descobre que quando descobre que o filho é viciado, ele já está viciado há 3 ou há 4 anos. Já está no crack, na cocaína e etc. Tá, não vamos exagerar também, né, Bispo? É extremo, Vamos né? ficar na maconha por enquanto. Melhor. Mais familiar. Vamos na manhã, vamos na manhã, Senão né, os meu? caras se assustam. Claro que no passado começava pela maconha. Quando a gente fala de crack, por exemplo, a gente já remete a nossa imagem à Cracolândia, a 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na Cracolândia. Mas o crack hoje, com R$2, você consegue dar uma pipada no crack. Então a molecada hoje já começa no crack. Porque a droga mais barata fácil, né? hoje, mais barato é o crack. Agora, Bispo, por que você se interessou pelos vícios? Por que você foi pra esse caminho? O vício sempre vai ser apresentado a qualquer pessoa pelo seu melhor amigo. Sim. Nunca é pelo inimigo. É sempre o melhor sempre amigo. o colega da escola. E é sempre a mesma conversa. Você não vai Evandro já me se viciar. Você não vai se viciar. Você não vai. Isso aqui é só um barato, é só um fim de semana, é só para Curtição. curtir. Mas quando ele abre os olhos, já está dominado por aquela substância. E sempre querendo um pouquinho mais ou uma droga um pouquinho mais forte. Mas eu quero saber você. Por que você... Entrou Qual nesse foi o momento? Algumas pessoas também têm aquele pensamento seguinte: se você tem uma família desestruturada, é mais fácil você ir para as drogas. Eu não tive uma família desestruturada. Tenho pai, tenho mãe que sempre orientou ao que não fazer. Mas entre os amigos, entre as amizades, já que eles apresentam como uma coisa boa, então é só para provar, vamos provar. E aí você vai provando e vai entrando. Eu comecei com a cola de sapateiro, e em seguida com os inalantes, aí maconha, aí uma você uma teve coisa foi problema puxando a também. outra.
Eu fui viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, chá de cogumelo, cigarro. Eu vivi o inferno. Não, viciado em LSD. Eu comprava quilo de cocaína, quilo de maconha, traficava para manter o vício. Vendi a moto em 2 dias, fumei em crack. Mas foi lá no interior, lá em Dracena. Lucélia, Lucélia perto de Dracena. Tem muito o que fazer lá. É. Lucélia. Tinha tudo isso lá. Tem, aqui na esquina, em todo lugar tem. É. E Lucélia, depois mudei para Americana. O meu final no vício do crack já estava morando em Americana. E aí você foi internado? Não. Não, ele fez um churrasco. Foi pra igreja, a igreja. Quando... O Felipe Ponte. também, né, Felipe? Foi. Sim. Você também era. eu Você fui era viciado. nóia, né? Você Você era foi nóia. viciado? Muito. O que você usou? Eu usei, comecei com a maconha. É uma escada, né, bispo? E depois Uma eu puxa a acabei outra, indo pra cocaína. E assim, o engraçado disso é que é o seguinte, até você entender que é realmente meio que uma coisa espiritual que age na mente, né? Meio que, só a última vez. Quando você para quando você quiser, você não é viciado, faz hoje, um dia você para. Então, até você é completamente dominado, né? E até você entender isso, eu demorei. Pra entender qual o inimigo que eu tava lutando, né? E quando eu descobri que era um problema espiritual, eu fui livre. Mas ele não tá Mas bom é um ainda, né, problema bispo? espiritual. Ele não ficou Ele bom, não né, tá bom ainda. Não deu Muita muito certo sequela com vai ela. passar. Eu não tenho vergonha de falar, porque as pessoas têm vergonha de falar que foi O viciado. vício é um Eu não problema tenho vergonha. espiritual? tô nem aí. Estritamente espiritual, e vou te provar por quê. Por quê? Porque se o vício fosse só a substância, só o pó, só a erva, então a ciência ela ia criar uma outra substância antídoto. para Sim, neutralizar. Como existe hoje, tem a ibogaína que eles dizem, que você toma uma injeção de ibogaína, que é de 8 a 10 mil reais, e sai à vontade, que é por engano. Eu já atendi pessoas que tomaram a ibogaína, fica dormindo 2 dias dopado e depois volta de novo. Tem a metadona, que é para tratar a heroína, aí a pessoa começou a se tratar com a metadona e ela ficou viciada na metadona e na heroína. Então, se o vício não fosse espiritual, então me explica. Uma pessoa viciada, por exemplo, em jogos, ela não inala nada, não cheira nada, não fuma nada, mas ela acaba tem, com o dinheiro dela. ela tem os mesmos sintomas do viciado na Exatamente. cocaína. É a É a mesma dicta sensação. do mesmo jeito. Que é a mesma voz que diz o seguinte: é só hoje, depois você para. É isso Só aí. mais essa vez, depois você para. Se ele ganha nos jogos, Não, vai lá joga que de você vai ter novo, sorte, vai ganhar mais. Se ele perde, você tem que jogar de novo para recuperar. E aí é sempre aquela voz: só hoje, depois você para, e ele não consegue parar nunca. Então aí fica a prova de que o vício realmente é um espírito que domina a cabeça, que domina a mente. Aí, Emílio, você vai para uma clínica de reabilitação, por exemplo, para você se limpar o seu sangue, que eles dizem, limpar o organismo daquela droga. Mas aí você fica 6 meses na clínica sem a droga, mas o desejo continua latejando, continua gritando na tua cabeça. Quando você sai da clínica, você volta a usar droga pior do que antes. Mas se você cheirar cocaína agora, depois de 2 dias, só vai aparecer derivado da cocaína na urina. No sangue não tem mais nada. Então o problema não é no sangue do viciado. O problema está na mente, está na cabeça. Cabeça. do Sim, viciado. tá Domina a mente dele. Mas não são 2 componentes, o químico também e o espiritual? Porque tem um processo que realmente o cara tem. É uma química que tá dentro do que você tá falando também. Não adianta só você. Sensações de bem-estar. Sensações, né? Sim, Isso o daí. efeito da cocaína, Daniel, o efeito da cocaína vai durar um tempo. Passou aquele efeito, você quer mais. O efeito do crack, por que o crack hoje está em alta? Porque em 8 a 10 segundos ele dá o efeito que a cocaína só faria. Bagulho é bom, Depois bagulho de é 15, bom. Bate mesmo. Dura depois de quanto 15 Bagulho é bom. minutos. 15 Então, minutos dura? Depois, não, tô dizendo, depois que você cheira, dá primeiro tiro, só daqui 15 minutos que vai começar a sentir. E o crack, 10 Crack segundos. é na hora, é ligação direta. Até porque o crack é 10 vezes mais forte que a Por cocaína. que é tão barato ser tão mais poderoso? Porque o crack é a raspa da cocaína, podemos falar assim. É a sobra, né? Mistura calvigem, gasolina e etc. Faz a Mijo. parte. E 1 quilo de pasta base, 1 quilo de pasta base de cocaína, você faz 1,5 milhão de pedras. Nossa de Senhora. crack. Isso aí Nossa surgiu, Senhora. o crack ele surgiu quando os Estados Unidos ele reforçou 83, as fronteiras. mais ou Isso, menos. a cocaína ficou muito cara. Aí eles desenvolveram o crack porque a cocaína já não conseguia mais. Ela tá custando muito alto. E tinha que levar num volume muito Isso. grande. Aí eles inventaram o crack para dar. Como existe hoje essas drogas sintéticas, que nem catalogada é. Sim. A pessoa acha que aquilo já é uma droga, que a droga Todo tem dia que
surge uma droga. Todo dia surge uma droga. Agora, por que você acha que está acontecendo isso, ô Bispo? Por que as pessoas estão assim, precisando usar tanta droga? Sabe que o vício é a ausência de alguma coisa. Porque falta alguma coisa, você vai buscar em algo. Se você tem um vazio, se você tem uma angústia, você não tem um Deus, vamos colocar assim, para te guiar, para te dirigir, então você vai recorrer a uma substância, vai recorrer a um vício. Você vai trocar Deus, trocar uma fé, por exemplo, por uma substância. Então o vício acaba sendo isso. A cocaína ou a substância, seja ela qual for, ela passa a ser o seu senhor. Você é escravo dela, você é dominado por ela e vive em função... Você acha que a espiritualidade da galera tá muito baixa hoje em dia? Você acha que a gente não cuida mais da espiritualidade? É por isso que tá precisando tanto usar um método assim, digamos... amortecimento. Você acha que, por exemplo, você acha que a sociedade se tornou tão dolorosa no sentido de viver de tantos encontros... Dolorosa? A sociedade nunca foi tão confortável. Não, mas o mundo confortável nunca no foi tão sentido, confortável. mas as pessoas andam muito perdidas por causa Olha da o coquetel de drogas que existe no elas mercado. são cada vez mais de coisas, tipo, mais pra beber, pra aguentar uma balada, mais pra fazer o quê, entendeu? Antigamente você ia dançar na Fanta. Você dançava a noite inteira tomando Fanta, entendeu? E hoje parece que as coisas Não, as drogas sempre existiram. Sempre. Ô Bispo, eu tenho uma pergunta em cima dessa história toda. Você não acha que esse estilo, esse lifestyle das pessoas do mundo capitalista, desse jeito de todo mundo querer ter mais seguidores, cada um ser melhor do que o outro, metas de trabalho incessante, as empresas todo mês tem uma meta para ser batida, como é que se diz? Trabalhar esse VU, né, aceleração máxima. Nós somos programados a trabalhar hoje na máxima. Isso não pode acarretar uma ligação direta com o vício? Também, porque tenta uma pressão, afirmação. Né? Isso. Porque, por exemplo, a gente está numa reunião de negócios, de empresários, por exemplo, ele vai ali no banheiro e vai cheirar, vai dar o tirinho dele lá, porque ele precisa da cocaína para se manter acordado, precisa da cocaína para ativar um pouquinho a cabeça dele, que está meio cansado hoje, porque passou a noite inteira acordado. Então, ele vai pensando assim, mas isso aqui não está me dominando, porque eu não estou roubando nada em casa para usar droga. Eu estou usando com o meu dinheiro, eu tenho dinheiro para usar droga, por exemplo. E ele vai levando um tempo da vida dele assim. Eu vou usando a cocaína, assim como uma pessoa usa um remédio, um psicotrópico para dormir, etc., ele usa para viver. Mas quando ele abre os olhos, ele já afundou de vez. E aí já passa dias e noites usando, consumindo, enfim. Mas você chegou a ler o livro dos 12 Passos? Olha, eu cheguei a ler dos 12 Passos, Narcóticos Anônimos, NA, e aí a gente vem com um monte de tese. Quando você descobre que o seu filho é viciado, a primeira coisa que vem na tua cabeça, eu vou internar. Mas aí você vai internar... Não, primeiro dá umas porradas nele, pra ele saber 3 que tapas aquilo na orelha. Dá uns 10 tapas bem dados na orelha. Antes da internação. Então, mas se funcionasse, então nós não teríamos ninguém sofrendo hoje com os filhos no vício. Aí, se funcionasse assim, aí o que acontece? O psiquiatra tem algumas teses. Ele diz assim, despreza o teu filho, corta a mesada dele, as regalias, que ele vai entender que ele está fazendo a família sofrer. Tira ele de casa até. Mas aí quando a família faz isso, ela se torna inimiga dele, ele vai se afundar ainda mais no vício. Aí você vai para uma clínica, a mais barata ou a mais cara, vão dizer a mesma coisa. O vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Não tem cura. Como que eu vou pagar uma clínica sabendo que não vai ter cura? Como que eu vou deixar o meu filho lá 6 meses sabendo que não vai ter cura? Nós temos clínicas aqui em São Paulo de 10, 15, 20 mil reais a mensalidade. Eu já atendi pessoas que pagaram isso por mês e voltaram a usar droga pior do que antes. Nossa. Aí como que eu vou deixar alguém internado numa coisa ou numa clínica que não vai ter resultado? Vai solucionar. Eles dizem que o adicto vai ser sempre um viciado em recuperação. A vida inteira. A vida inteira vai estar... E que não pode ter vida social. Você não acredita nisso? Não acredito. Até porque se funcionasse, nós teríamos então as pessoas... Eu pedi para ligar nas clínicas, a repórter ligando, e todas falaram a mesma coisa. Não tem cura. Até porque também na clínica... Agora você diz que você cura. Eu não. Deus. Eu não curo. Eu só apresento um tratamento que funciona. E aí eu sou incisivo em dizer, se você vir ao tratamento e obedecer a disciplina do tratamento, se não acabar o vício, eu como a Bíblia. E como na que tua frente.
com capa e tudo Não, sem não água. come não, E não como come é a Bíblia, esse não, deixa a Bíblia Não, é lá, pecado. Ô bispo, Como que é ô o bispo, tratamento? me fala quantas pessoas você já... Porque seu trabalho é muito grande, seu trabalho é muito importante, Na né? Coreia É pouco divulgado, assim, o trabalho que você faz, e é muito importante. Eu acho uma das coisas legais da igreja é justamente isso, é esse trabalho social. Inclusive teve aqui, eu não sei quem que esteve aqui, que falou exatamente isso. Quando a gente teve o problema aqui na Cracolândia, que a gente teve esse problema aqui em São Paulo, na Cracolândia, que eles estavam tirando, e ele estava falando o seguinte: resolve esse problema, é o seguinte, chama os pastores, pega cada igreja, pega 3 e leva para cada igreja que está resolvido esse problema. Quantas pessoas o senhor já atendeu? Eu não tenho um número de pessoas atendidas. Há 3 anos atrás, eu fiz uma pesquisa no Brasil, nas igrejas, das pessoas que chegaram viciadas, elas assinaram uma folha colocando nome, CPF, o vício que tinham, e pessoas que não tinham mais o vício, naquela época deu 71.200 pessoas. Nossa. Então, isso há 3 anos atrás. Aí depois o tratamento ele acabou crescendo, expandindo em todas as capitais e as catedrais que a gente tem, enfim. Agora, quando você fala da Cracolândia, nós temos testemunhos de pessoas que ficaram na Cracolândia, que viveram na Cracolândia e vieram para o tratamento e foram curadas. Eu falei até com Alckmin, com o governador, o seguinte, falei, o senhor sabe quanto que gira a Cracolândia por mês, em média? De grana? De grana? Ele disse, não. Em média de 5 a 10 milhões de reais por mês. Então, como que você vai tirar o viciado de um lugar que tem droga? É business, né? Nós temos business. no Brasil o único lugar liberado para você usar drogas sem que a polícia te prenda e vigiado pela polícia. Se você for hoje na Cracolândia, e eu sei disso porque já fui, e a polícia está cercando as esquinas, você chega às 18 horas, que a maioria do fluxo é 18 horas, você sai do emprego com R$1.000 no bolso, você chega na Cracolândia, você compra 100 pedras de crack com R$1.000, você senta ali e você fuma as 100 pedras de crack e ninguém vai te encher a paciência. Se você sair dali com as 100 pedras e a polícia te pegar, você está preso. Então ali é liberado você fumar. Então Legalize. o maior fluxo de horário é depois das 18 horas. Claro que aí tem aqueles que eles ficam numa situação tão aloprado e tão alucinado para ter mais uma pedra que vara a noite e fica o dia todo. E os que ficam lá vários dias são aqueles que compram uma pedra por 10, quebra, fuma metade e vende a outra metade ali na esquina por 10 de novo. E assim ele vai vivendo 24 horas na Cracolândia. Então, como tirar essas pessoas da Cracolândia? Eu fui lá na Cracolândia e alguns que já conheciam o trabalho falaram, bispo Formigoni, ora aqui em mim então, faz aqui agora. E lá na hora, porque quando você tira o espírito do vício, que domina a mente, o que acontece na hora? Tanto que no YouTube eu tenho centenas de vídeos assim. A pessoa na hora começa a ter nojo daquilo que dominava a vida dela. E eu fiz isso na Cracolândia. Mostrei lá para eles na Cracolândia, não importa o lugar, a pessoa sentindo nojo. Então, para você tirar a pessoa de lá e vir, por exemplo, para a igreja, ela não está ali porque ela quer ir para a igreja, ela está ali porque ela quer mais uma pedra. Alguém um dia disse assim, por que você não vai então lá na Cracolândia e liberta as pessoas que estão na Cracolândia? Porque quem está na Cracolândia quer mais uma pedra. Não quer ajuda, não quer a cura, ela quer resolver. A pessoa precisa estar decidida a querer se claro. ajudar. Esse é o primeiro passo. Claro, né? lógico. Não adianta você forçar. Isso é um grande problema também. Quando você força questão. um tratamento que a pessoa não quer. Só piora. Agora, tem um detalhe. Toda clínica convencional, o viciado tem que ficar internado. Mas nesse tratamento, por exemplo, seu filho, ele jamais vai dizer que é viciado. Ele diz que é usuário, vai para a hora que ele quer. O viciado, ele nega sempre. A princípio. E ele também não vai querer vir. A princípio ele diz, eu não vou lá, não quero ajuda. Tá valente, né? Tá valente, Porque né? o viciado ele passa a ser como se fossem 2 pessoas morando do mesmo corpo. Ora uma pessoa calma, daqui a pouco uma pessoa agressiva. Uma pessoa que tenta, de 1000 maneiras, ele tenta esconder tudo da família. Mas aí a família vindo no tratamento, representando o viciado, já que o vício é um espírito, onde ele estiver usando drogas, se a família estiver vindo e obedecendo a disciplina do tratamento, o vício vai sair. Nós temos testemunhos de mães que vinham enquanto o filho estava na droga, o filho estava no tráfico. E resultados e testemunhos de pessoas que o filho chegou em casa de madrugada, bateu na porta do pai com nojo da droga. Eu estava lá usando droga, comecei a vomitar, comecei a passar mal e etc. E depois veio para o tratamento, hoje está transformado. E você, Bis, que momento
que você decidiu se livrar dessa desgraça? Foi alguém que te levou? Foi você mesmo que... Em que momento que a pessoa dá pra falar, meu, chega, deu? Quando chegou a esse estágio que eu já estava morando dentro de um boteco, bebendo pinga, fumando crack todo dia, vendia a moto em 2 dias, fumei em crack. Aí a irmã do rapaz que usava droga comigo, ela disse assim, ó, tem a Igreja Universal, que se você for lá, isso aí vai acabar. E eu sempre ouvi o que todo mundo já ouviu. Eu sempre ouvi a mesma coisa, falando da Igreja Universal, lá os pastores roubam, lá eles enganam e são ladrões. Mas eu pensei comigo o seguinte, peraí, só tem um jeito de saber se realmente lá eu serei ajudado ou se eles são ladrões. Eu não tenho outra alternativa. Vou passar lá. Eu não tenho jeito, então eu vou. É. Aí chegando lá, eu descobri e entendi o seguinte, eu obedeço à droga. A minha vida é em função da droga. Eu vivo pra droga. Eu traficava, eu tentava, de alguma maneira, multiplicar a cocaína, a maconha para continuar usando. Mas eu só vou saber se isso aqui funciona ou não se eu obedecer. Então eu vou obedecer. Eu usava droga todo dia, passei a ir para a igreja todo dia. Passei a ouvir e colocar em prática o que estava sendo passado. Quando eu vi que o vício era um espírito lá manifestado, porque a mesma Bíblia que fala que tem Deus, fala que tem o diabo. Sim. A mesma Bíblia que diz que tem Deus, está escrito que tem os demônios. E vi o espírito manifestado dizendo que ele que fazia, que ele que dominava a mente, que ele que estava ali agindo na vida daquela pessoa. Eu falei, então comigo não vai dominar mais não. Não vai morar no meu corpo, não vai usar mais o meu nariz, a minha boca, mais não. Então eu vou obedecer. E naquele dia que eu decidi, assim como eu me entreguei para a droga, me entregar para Deus, naquele dia mudou aqui dentro. Eu saí dali, eu ainda, na cabeça das pessoas, eu era o mesmo viciado. Mas já mudou aqui dentro. E no mesmo dia, aquele amigo que usava crack comigo, foi me dar uma sacola, uma bolsa com 40 pedras de crack. O infeliz nunca me deu uma pedra de crack. Filha da mãe. Mas naquele dia ele foi me dar 40 pedras. E naquele dia eu disse para ele, hoje eu conheci um que era mais forte que o crack. Um Deus que a sensação de estar com ele é mais forte do que o crack. Eu não quero. E o bom que o poder de Deus não é ter religião, porque ter religião as pessoas têm mesmo assim então, só. Mas isso é fé, né, pastor? Que todo mundo tem. Mas a minha fé era colocada na Despertar, droga. né? O despertar. É melhor ser viciado em Deus do que em Mas, cocaína. bispo, Isso que tá falando. É difícil a pessoa ter essa fé. É Então, difícil. então. Despertar isso. Sabe por que Não, é difícil? então, é difícil dar essa Esse liga clique, no esse cara. Sabe por quê, Emílio? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tive Eu que sei, ir lá mas aí ouvir você teve- primeiro. mas aí aí- a fé foi despertada. Sim, mas aí você teve outro objetivo, que é o que você está fazendo agora. Aquilo ficou muito mais forte. Eu usei a cabeça. Do que- Se o que eu tô recebendo aqui agora, a mudança que está acontecendo aqui dentro, a sensação de estar aqui na presença de Deus é mais forte que o crack, é mais forte que tudo, é mais forte que a cocaína. Pra que eu quero crack? E o bom é que o efeito não passa. Aí, diante das lutas que a gente enfrenta, obstáculos que enfrentamos, isso acende. É que falam que você tem que evitar de alimentar o seu demônio interno, na verdade. Não, Todo mas mundo isso tem aí- isso, né? isso aí é- A luz e sombra, na verdade, né? Então a pessoa, às vezes, ela alimenta mais o demônio interno dela do que a outra parte boa, né? Então, mas não vamos usar a palavra demônio, porque senão a Amanda não vai acreditar. A sua sombra. Não, vamos chamar do sentido da vida. Sim, não é? bom. O sentido da vida. Porque o rei Salomão, ele falava o seguinte, ele falava que o sentido da vida está em fazer a vida do outro ser muito melhor que a sua. Que é o que você pai e fez. filho. Que é o que você fez. Agora, então- Hoje você faz a tua realização é fazer com que o cara não seja aquele cara que foi você. Então o sentido da tua vida hoje, pra você é muito melhor. Porque você tá fazendo uma coisa muito... Então é muito maior bonita que e tá o- te É muito mais Rei Salomão. instigante. Rei Salomão. Rei Mais Salomão. instigante do que a droga. Mas, assim como acabou a Excitante, vontade, né? acabou a vontade, acabou o desejo, acabou tudo, eu podia guardar isso pra mim. Eu fui curado, tô beneficiado. Eu nunca sonhei em ter família, porque eu vivia pra droga, nunca desejei ter família, nunca desejei ter nada, até porque minha vida estava já sendo um lixo. Então eu podia guardar essa mudança, essa transformação pra mim. Mas peraí. Quantas pessoas vivendo esse mesmo inferno, sofrendo esse mesmo dilema? Pessoas, e diga-se de passagem que a droga está mais na classe A do que na classe C. As pessoas, eu vou falar, elas remetem à Cracolândia. Mas Sim. o vício está mais na classe A do que na classe C. Cocaína. É, porque, cara, Muito mais.
Não tem Muito dúvida. bem, eu vou fazer um pequeno break agora, o papo tá muito bom com o Bispo Formigoni aqui. O Instagram dele é BP Formigoni. BP Formigoni, o canal do YouTube é Vício Tem Cura Oficial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. E o livro tá aqui, ó. A Mente de um Viciado tá aqui, olha só. Esse aqui... É o outro livro. Esse aqui é outro livro. O segundo livro. É, esse é o segundo, né? A Mente de um Viciado. E tem também A Última Pedra. E esse aqui é o best-seller. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação com o Bispo Formigoni. Aguenta aí que a gente volta. Tem bastante gente. Tem bastante gente assistindo. Não sei se são a turma da Ex-usuários. não sei. A turma da Esses nossos Cracolândia não é, não. ouvintes aqui, Eles são usuários. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Ele é coordenador e realizador do projeto Tratamento para a Cura dos Vícios. Exatamente, autor do best-seller A Última Pedra, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. Está aqui, Bispo Formigoni. Prazer. Foi Emílio, difícil. E a todos. Foi difícil, Foi difícil. Foi muito. Foi muito difícil. Você tá em Porto Alegre? Estava em Porto Alegre, agora estou aqui na João Dias, Santo Amaro, São Tá Paulo. aqui em São Paulo. Você vai cada hora pra um canto, é isso, Bispo, ou não? A gente tem que fazer sempre... nesse tratamento viajando muito. Como é que funciona, Bispo? Como é que funciona a vida assim de um cara da igreja? Emílio, primeiro que, falando de vício, quando a gente fala desse assunto vícios, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Aí quando você vem com essa tese que vício tem cura, você já está contrapondo tudo isso. E para você apresentar uma tese, você tem que apresentar fatos. E aí a gente corre o mundo todo apresentando e provando que vício tem cura. Então, a cada hora, assim como o vento, onde ele bate, a gente está. A gente vai. Tá lá e cura mesmo o vício? A prova que vício tem cura são as pessoas que chegam nesse tratamento, que já passaram por 30 internações, 20 internações, pessoas que gastaram rios de dinheiro com clínicas, com drogas, e o vício, porque o problema do viciado é a vontade. Acabou a vontade, acabou o desejo, muda a mentalidade, muda a cabeça, muda a família, muda tudo. Mas isso não é difícil demais, Bispo? Deve ser difícil. Pô, porque é uma coisa, o vício é um negócio maldito, né? Bola, você sabe que quando a gente fala de vício, ele entra na tua casa, o vício, sem tocar a campainha, sem bater na porta e sem pedir licença. Tem pais aqui que o pai só descobre quando descobre que o filho é viciado, ele já está viciado há 3 ou há 4 anos. Já está no crack, na cocaína e etc. Tá, não vamos exagerar também, né, Bispo? É extremo. Vamos ficar na maconha por enquanto. Melhor. Mais familiar. Vamos na manha, Senão né? os caras se assustam. Claro que no passado começava pela maconha. Quando a gente fala de crack, por exemplo, a gente já remete a nossa imagem à Cracolândia, a 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na Cracolândia. Mas o crack hoje, com R$2, você consegue dar uma pipada no crack. Então a molecada hoje já começa no crack. Porque a droga mais barata fácil, hoje, mais barato é o crack. Agora, Bispo, por que você se interessou pelos vícios? Por que você foi para esse caminho? O vício sempre vai ser apresentado a qualquer pessoa pelo seu melhor amigo. Sim. Nunca é pelo inimigo, é sempre o melhor sempre amigo. O colega da escola. E é sempre a mesma conversa. Você não vai se viciar. Você não vai se viciar. Você não vai... isso aqui é só um barato, é só um fim de semana, é só para curtir. Mas quando ele abre os olhos já está dominado por aquela substância. E sempre querendo um pouquinho mais ou uma droga um pouquinho mais forte. Mas eu quero saber você. Por que você... Qual foi o momento... Algumas pessoas também têm aquele pensamento seguinte: se você tem uma família desestruturada, é mais fácil você ir para as drogas. Eu não tive uma família desestruturada. Tenho pai, tenho mãe que sempre orientou ao que não fazer. Mas entre os amigos, entre as amizades, já que eles apresentam como uma coisa boa, então é só para provar, vamos provar. E aí você vai provando e vai entrando. Eu comecei com a cola de sapateiro, e em seguida com os inalantes, aí maconha, aí uma coisa foi puxando a outra.
Eu fui viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, rachixe, chá de cogumelo, cigarro. Eu vivi o inferno. Não, viciado em LSD. Eu comprava quilo de cocaína, quilo de maconha, traficava para manter o vício. Vendi a moto em 2 dias, fumei em crack. Mas foi lá no interior, lá em Dracena. Lucélia, Lucélia perto de Dracena. Tem muito o que fazer lá. Lucélia. Tinha tudo isso lá. Tem, aqui na esquina, em todo lugar tem. Em Lucélia, depois mudei para Americana. O meu final no vício do crack já estava morando em Americana. E aí você Aqui. foi internado? Não. Não, ele fez um churrasco. Foi pra igreja, a igreja. Quando... O Felipe Ponte. também, né, Felipe? Foi. Sim. Você também era, você era nóia, né? Você era nóia. Muito, muito. O que você usou? Eu usei, comecei com a maconha. É uma escada, né, bispo? E depois eu acabei indo pra cocaína. E assim, o engraçado disso é que é o seguinte, até você entender que é realmente meio que uma coisa espiritual que age na mente, né? Meio que, só a última vez. Quando você para quando você quiser, você não é viciado. Faz hoje, um dia você para. Então, até você é completamente dominado, né? E até você entender isso, eu demorei. Pra entender qual o inimigo que eu tava lutando, né? E quando eu descobri que era um problema espiritual, eu fui livre. Mas ele não tá bom ainda, né, bispo? Ele não ficou bom, né, bispo? Não deu muita sequela no passado. Eu não tenho vergonha de falar, porque as pessoas têm vergonha de falar que foi viciado. Vício é um Eu não problema tenho vergonha. espiritual? Tô nem aí. Estritamente espiritual, e vou te provar por quê. Por quê? Porque se o vício fosse só a substância, só o pó, só a erva, então a ciência ela ia criar uma outra substância para neutralizar. Como existe hoje, tem a ibogaína que eles dizem, que você toma uma injeção de ibogaína, que é de 8 a 10 mil reais, e sai à vontade, que é por engano. Eu já atendi pessoas que tomaram a ibogaína, fica dormindo 2 dias dopado e depois volta de novo. Tem a metadona, que é para tratar a heroína, aí a pessoa começou a se tratar com a metadona e ela ficou viciada na metadona e na heroína. Então, se o vício não fosse espiritual, então me explica. Uma pessoa viciada, por exemplo, em jogos, ela não inala nada, não cheira nada, não fuma nada, mas ela tem, com o dinheiro dela. ela tem os mesmos sintomas do viciado na cocaína. É adicta do mesmo jeito. Que é a mesma voz que diz o seguinte, é só hoje, depois você para. Só mais essa vez, depois você para. Se ele ganha nos jogos, não, vai lá joga que de você vai ter novo, sorte, vai ganhar mais. Se ele perde, você tem que jogar de novo para recuperar. E aí é sempre aquela voz, só hoje, depois você para, e ele não consegue parar nunca. Então aí fica a prova de que o vício realmente é um espírito que domina a cabeça, que domina a mente. Aí, Emílio, você vai para uma clínica de reabilitação, por exemplo, para você se limpar o seu sangue, que eles dizem, limpar o organismo daquela droga. Mas aí você fica 6 meses na clínica sem a droga, mas o desejo continua latejando, continua gritando na tua cabeça. Quando você sai da clínica, você volta a usar droga pior do que antes. Mas se você cheirar cocaína agora, depois de 2 dias, só vai aparecer derivado da cocaína na urina. No sangue não tem mais nada. Então o problema não é no sangue do viciado. O problema está na mente, está na cabeça. Do viciado. Domina a mente dele. Mas não são 2 componentes, o químico também e o espiritual? Porque tem um processo que realmente o cara tem. É uma química que tá dentro do que você tá falando também. Não adianta só você... Sensações de bem-estar. Sensações, né? Sim, o efeito da cocaína, Daniel, o efeito da cocaína vai durar um tempo. Passou aquele efeito, você quer mais. O efeito do crack, por que o crack hoje está em alta? Porque em 8 a 10 segundos ele dá o efeito que a cocaína só faria. Bagulho é bom. Depois bagulho de 15, bate mesmo. Depois de 15 bagulho é bom. minutos. 15 minutos dura? Depois, não, tô dizendo, depois que você cheira, dá primeiro tiro, só daqui 15 minutos que vai começar a sentir. E o crack, 10 segundos. Crack é na hora, é ligação direta. Pá! Até porque o crack é 10 vezes mais forte que a cocaína. Por que é tão barato ser tão mais poderoso? Porque o crack é a raspa da cocaína, podemos falar assim. É a sobra, né? Mistura calvigem, gasolina e etc. Faz a parte. E 1 quilo de pasta base, 1 quilo de pasta base de cocaína, você faz 1,5 milhão de pedras. Nossa, de crack. Isso aí surgiu, o crack ele surgiu quando os Estados Unidos ele reforçou 83, as fronteiras. Isso,
A cocaína ficou muito cara. Aí eles desenvolveram o crack porque a cocaína você já não conseguia mais. Ela tá custando muito alto. E tinha que levar num volume muito grande. Aí eles inventaram o crack para dar. Como existe hoje essas drogas sintéticas, que nem catalogada é. Sim. A pessoa acha que aquilo já é uma droga, que a droga Todo tem que ser. dia surge uma droga. Todo dia surge uma droga. Agora, por que você acha que está acontecendo isso, ô Bispo? Por que as pessoas estão assim, precisando usar tanta droga? Sabe que o vício é a ausência de alguma coisa. Porque falta alguma coisa, você vai buscar em algo. Se você tem um vazio, se você tem uma angústia, você não tem um Deus, vamos colocar assim, para te guiar, para te dirigir, então você vai recorrer a uma substância, vai recorrer a um vício. Você vai trocar Deus, trocar uma fé, por exemplo, por uma substância. Então o vício acaba sendo isso. A cocaína ou a substância, seja ela qual for, ela passa a ser o seu senhor. Você é escravo dela, você é dominado por ela e vive em função... Você acha que a espiritualidade da galera tá muito baixa hoje em dia? Você acha que a gente não cuida mais da espiritualidade? É por isso que tá precisando tanto usar um método assim, amortecimento. Você acha que, por exemplo, você acha que a sociedade se tornou tão dolorosa no sentido de viver de tantos encontros... Dolorosa? A sociedade nunca foi tão confortável. Não, mas o mundo confortável nunca no foi tão sentido. confortável. Mas as pessoas andam muito perdidas por causa Olha da o coquetel de drogas que existe no mercado. Elas são cada vez mais de coisas, tipo, mais pra beber, pra aguentar uma balada, mais pra fazer o quê, entendeu? Antigamente você ia dançar na Fanta. Você dançava a noite inteira tomando Fanta, entendeu? E hoje parece que as coisas Não, as drogas sempre existiram. Sempre. Ô Bispo, eu tenho uma pergunta em cima dessa história toda. Você não acha que esse estilo, esse lifestyle das pessoas do mundo capitalista, desse jeito de todo mundo querer ter mais seguidores, cada um ser melhor do que o outro, metas de trabalho incessante, as empresas todo mês tem uma meta para ser batida, como é que se diz? Trabalhar esse VU, né, aceleração máxima. Nós somos programados a trabalhar hoje na máxima. Isso não pode acarretar uma ligação direta com o vício? Também, porque tenta uma pressão, afirmação. Né? Isso. Porque, por exemplo, a gente está numa reunião de negócios, de empresários, por exemplo, ele vai ali no banheiro e vai cheirar, vai dar o tirinho dele lá, porque ele precisa da cocaína para se manter acordado, precisa da cocaína para ativar um pouquinho a cabeça dele, que está meio cansado hoje, porque passou a noite inteira acordado. Então, ele vai pensando assim, mas isso aqui não está me dominando, porque eu não estou roubando nada em casa para usar droga. Eu estou usando com o meu dinheiro, eu tenho dinheiro para usar droga, por exemplo. E ele vai levando um tempo da vida dele assim. Eu vou usando a cocaína, assim como uma pessoa usa um remédio, um psicotrópico para dormir, etc., ele usa para viver. Mas quando ele abre os olhos, ele já afundou de vez. E aí já passa dias e noites usando ou consumindo, enfim. Mas você chegou a ler o livro dos 12 Passos? Olha, eu cheguei a ler dos 12 Passos, Narcóticos Anônimos, NA, e aí a gente vem com um monte de tese. Quando você descobre que o seu filho é viciado, a primeira coisa que vem na tua cabeça, eu vou internar. Mas aí você vai internar... Não, primeiro dá umas porradas nele, pra ele saber que tapa aquilo... na orelha. Dá uns 10 tapas bem dados na orelha antes da internação. Então, mas se funcionasse, então nós não teríamos ninguém sofrendo hoje com os filhos no vício. Aí, se funcionasse assim, aí o que acontece? O psiquiatra tem algumas teses. Ele diz assim, despreza o teu filho, corta a mesada dele, as regalias, que ele vai entender que ele está fazendo a família sofrer. Tira ele de casa até. Mas aí quando a família faz isso, ela se torna inimiga dele, ele vai se afundar ainda mais no vício. Aí você vai para uma clínica, a mais barata ou a mais cara, vão dizer a mesma coisa. O vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Não tem cura. Como que eu vou pagar uma clínica sabendo que não vai ter cura? Como que eu vou deixar o meu filho lá 6 meses sabendo que não vai ter cura? Nós temos clínicas aqui em São Paulo de 10, 15, 20 mil reais a mensalidade. Eu já atendi pessoas que pagaram isso por mês e voltaram a usar droga pior do que antes. Nossa. Aí como que eu vou deixar alguém internado numa coisa ou numa clínica que não vai ter resultado? Vai solucionar. Eles dizem que o adicto vai ser sempre um viciado em recuperação. A vida inteira. A vida inteira vai estar... E que não pode ter vida social. Você não acredita nisso? Não acredito.
Até porque se funcionasse, nós teríamos então as pessoas... eu pedi para ligar nas clínicas, a repórter ligando, e todas falaram a mesma coisa. Não tem cura. Até porque também na clínica... Agora, você diz que você cura. Eu não. Deus. Eu não curo. Eu só apresento um tratamento que funciona. E aí eu sou incisivo em dizer, se você vir ao tratamento e obedecer a disciplina do tratamento, se não acabar o vício, eu como a Bíblia. E como na que tua frente. Com capa e tudo sem água. Não come a Bíblia. Não, deixa a Bíblia. Não, é pecado. Ô, bispo, Como que é o bispo, tratamento? me fala quantas pessoas você já... Porque seu trabalho é muito grande, seu trabalho é muito importante, né? É pouco divulgado, assim, o trabalho que você faz, e é muito importante. Eu acho uma das coisas legais da igreja é justamente isso, é esse trabalho social. Inclusive teve aqui, eu não sei quem que esteve aqui, que falou exatamente isso. Quando a gente teve o problema aqui na Cracolândia, que a gente teve esse problema aqui em São Paulo, na Cracolândia, que eles estavam tirando, e ele estava falando o seguinte: resolve esse problema, é o seguinte, chama os pastores, pega cada igreja, pega 3 e leva para cada igreja que está resolvido esse problema. Quantas pessoas o senhor já atendeu? Eu não tenho um número de pessoas atendidas. Há 3 anos atrás, eu fiz uma pesquisa no Brasil, nas igrejas, das pessoas que chegaram viciadas, elas assinaram uma folha colocando nome, CPF, o vício que tinham, e pessoas que não tinham mais o vício, naquela época deu 71.200 pessoas. Nossa. Então, isso há 3 anos atrás. Aí depois o tratamento ele acabou crescendo, expandindo em todas as capitais e as catedrais que a gente tem, enfim. Agora, quando você fala da Cracolândia, nós temos testemunhos de pessoas que ficaram na Cracolândia, que viveram na Cracolândia e vieram para o tratamento e foram curadas. Eu falei até com Alckmin, com o governador, o seguinte, falei, o senhor sabe quanto que gira a Cracolândia por mês, em média? De grana? De grana? Ele disse, não. Em média de 5 a 10 milhões de reais por mês. Então, como que você vai tirar o viciado de um lugar que tem droga? É business, né? Nós temos no Brasil o único lugar liberado para você usar drogas sem que a polícia te prenda e vigiado pela polícia. Se você for hoje na Cracolândia, e eu sei disso porque já fui, e a polícia está cercando as esquinas, você chega às 18 horas, que a maioria do fluxo é 18 horas, você sai do emprego com R$1.000 no bolso, você chega na Cracolândia, você compra 100 pedras de crack com R$1.000, você senta ali e você fuma as 100 pedras de crack e ninguém vai te encher a paciência. Se você sair dali com as 100 pedras e a polícia te pegar, você está preso. Então ali é liberado você fumar. Então Legalize. O maior fluxo de horário é depois das 18 horas. Claro que aí tem aqueles que eles ficam numa situação tão aloprado e tão alucinado para ter mais uma pedra que vara a noite e fica o dia todo. E os que ficam lá vários dias são aqueles que compram uma pedra por 10, quebra, fuma metade e vende a outra metade ali na esquina por 10 de novo. E assim ele vai vivendo 24 horas na Cracolândia. Então, como tirar essas pessoas da Cracolândia? Eu fui lá na Cracolândia e alguns que já conheciam o trabalho falaram, bicho Formigoni, olha aqui em mim então, faz aqui agora. E lá na hora, porque quando você tira o espírito do vício, que domina a mente, o que acontece na hora? Tanto que no YouTube eu tenho centenas de vídeos assim. A pessoa na hora começa a ter nojo daquilo que dominava a vida dela. E eu fiz isso na Cracolândia. Mostrei lá para eles na Cracolândia, não importa o lugar, a pessoa sentindo nojo. Então, para você tirar a pessoa de lá e vir, por exemplo, para a igreja, ela não está ali porque ela quer ir para a igreja, ela está ali porque ela quer mais uma pedra. Alguém um dia disse assim, por que você não vai então lá na Cracolândia e liberta as pessoas que estão na Cracolândia? Porque quem está na Cracolândia quer mais uma pedra. Não quer ajuda, não quer a cura, ela quer resolver. A pessoa Então, precisa estar decidida a querer se claro. ajudar. Esse é o primeiro passo. Claro, né? lógico, Não adianta lógico. você forçar. Isso é um grande problema também. Quando você força questão. um tratamento que a pessoa não quer. É só piora. Agora, tem um detalhe. Toda clínica convencional, o viciado tem que ficar internado. Mas nesse tratamento, por exemplo, seu filho, ele jamais vai dizer que é viciado. Ele diz que é usuário, vai para a hora que ele quer. O viciado ele nega sempre. A princípio. É. E ele também não vai querer vir. A princípio ele diz, eu não vou lá, não quero ajuda. Tá valente, né? Tá valente, né? Porque o viciado ele passa a ser como se fossem 2 pessoas morando do mesmo corpo. Ora uma pessoa calma, daqui a pouco uma pessoa agressiva. Uma pessoa que tenta, de 1000 maneiras, ele tenta esconder tudo da família.
Mas aí a família vindo no tratamento representando o viciado, já que o vício é um espírito, onde ele estiver usando drogas, se a família estiver vindo e obedecendo a disciplina do tratamento, o vício vai sair. Nós temos testemunhos de mães que vinham enquanto o filho estava na droga, o filho estava no tráfico. E resultados e testemunhos de pessoas que o filho chegou em casa de madrugada, bateu na porta do pai com nojo da droga. Eu estava lá usando droga, comecei a vomitar, comecei a passar mal e etc. E depois veio pro tratamento, hoje está transformado. E você, Bis, que momento que você decidiu se livrar dessa desgraça? Foi alguém que te levou? Foi você mesmo que... Em que momento que a pessoa dá pra... Fala, meu, chega, deu. Quando chegou a esse estágio que eu já estava morando dentro de um boteco, bebendo pinga, fumando crack todo dia, vendi a moto em 2 dias, fumei em crack. Aí a irmã do rapaz que usava droga comigo, ela disse assim, ó, tem a Igreja Universal, que se você for lá, isso aí vai acabar. E eu sempre ouvi o que todo mundo já ouviu. Eu sempre ouvi a mesma coisa, falando da Igreja Universal, lá os pastores roubam, lá eles enganam e são ladrões. Mas eu pensei comigo o seguinte, peraí, só tem um jeito de saber se realmente lá eu serei ajudado ou se eles são ladrões. Eu não tenho outra alternativa. Vou passar lá. Eu não tenho jeito, então eu vou. É. Aí chegando lá, eu descobri e entendi o seguinte, eu obedeço a droga. A minha vida é em função da droga. Eu vivo pra droga. Eu traficava, eu tentava, de alguma maneira, multiplicar a cocaína, a maconha para continuar usando. Mas eu só vou saber se isso aqui funciona ou não se eu obedecer. Então eu vou obedecer. Eu usava droga todo dia, passei a ir para a igreja todo dia. Passei a ouvir e colocar em prática o que estava sendo passado. Quando eu vi que o vício era um espírito lá manifestado, porque a mesma Bíblia que fala que tem Deus, fala que tem o diabo. Sim. A mesma Bíblia que diz que tem Deus, está escrito que tem os demônios. E vi o espírito manifestado dizendo que ele que fazia, que ele que dominava a mente, que ele que estava ali agindo na vida daquela pessoa. Eu falei, então comigo não vai dominar mais não. Não vai morar no meu corpo, não vai usar mais o meu nariz, a minha boca, mais não. Então eu vou obedecer. E naquele dia que eu decidi, assim como eu me entreguei para a droga, me entregar para Deus, naquele dia mudou aqui dentro. Eu saí dali, eu ainda, na cabeça das pessoas, eu era o mesmo viciado. Mas já mudou aqui dentro. E no mesmo dia, aquele amigo que usava crack comigo, foi me dar uma sacola, uma bolsa com 40 pedras de crack. O infeliz nunca me deu uma pedra de crack. Filha da mãe. Mas naquele dia ele foi me dar 40 pedras. E naquele dia eu disse para ele, hoje eu conheci um que é mais forte que o crack. Um Deus que a sensação de estar com ele é mais forte do que o crack. Eu não quero. E o bom que o poder de Deus não é ter religião, porque ter religião as pessoas têm mesmo assim então, só. Mas isso é fé, né, pastor? Que todo mundo tem. Mas a minha fé era colocada na droga. Despertar, né? O despertar. É melhor ser viciado em Deus do que em cocaína. Mas, isso que tá falando. É difícil a pessoa ter essa fé. É difícil. Despertar isso. Sabe por que é difícil? Então, é difícil dar essa Esse liga clique, no esse cara. Sabe por quê, Emílio? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tive que ir lá mas aí ouvir você primeiro. Teve, aí a fé foi despertada. Sim, mas aí você teve outro objetivo, que é o que você está fazendo agora. Aquilo ficou muito mais forte. Eu usei a cabeça. Do que... Se o que eu tô recebendo aqui agora, a mudança que está acontecendo aqui dentro, a sensação de estar aqui na presença de Deus, é mais forte que o crack, é mais forte que tudo, é mais forte que a cocaína. Pra que eu quero crack? E o bom é que o efeito não passa. Aí, diante das lutas que a gente enfrenta, obstáculos que enfrentamos, isso acende. É que falam que você tem que evitar de alimentar o seu demônio interno, na verdade. Não, Todo mas mundo isso tem isso, né? Isso aí tem a luz e sombra, na verdade, né? Então a pessoa, às vezes, ela alimenta mais o demônio interno dela do que a outra parte boa, né? Então, mas não vamos usar a palavra demônio, porque senão a Amanda não vai acreditar. O celular, a sua sombra. Não, vamos chamar do sentido da vida. Sim, não é? O sentido da vida. Porque o rei Salomão, ele falava o seguinte, ele falava que o sentido da vida está em fazer a vida do outro ser muito melhor que a sua. Que é o que você fez. Que é o que você fez. Agora, então... Hoje você faz, a tua realização é fazer com que o cara não seja aquele cara que foi você. Então o sentido da tua vida hoje, pra você é muito melhor, porque você tá fazendo uma coisa muito
Então é muito Muito maior bonita e tá te É muito mais né? instigante. Rei Salomão. Mais instigante do que a droga. Assim como acabou excitante, a vontade, né? acabou a vontade, acabou o desejo, acabou tudo, eu podia guardar isso pra mim. Eu fui curado, tô beneficiado. Eu nunca sonhei em ter família, porque eu vivia pra droga, nunca desejei ter família, nunca desejei ter nada, até porque minha vida estava já sendo um lixo. Então eu podia guardar essa mudança, essa transformação pra mim. Mas, peraí, quantas pessoas vivendo esse mesmo inferno, sofrendo esse mesmo dilema? Pessoas, e diga-se de passagem que a droga tá mais na classe A do que na classe C. As pessoas, eu vou falar, elas remetem à Cracolândia. Mas Sim. o vício está mais na classe A do que na classe C. Cocaína. Muito mais. Não tem Muito bem, eu vou fazer um pequeno break agora, o papo tá muito bom com o Bispo Formigoni aqui. O Instagram dele é BP Formigoni. BP Formigoni, o canal do YouTube é Vício Tem Cura Oficial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. E o livro tá aqui, ó. A Mente de um Viciado tá aqui, olha só. Esse aqui é o outro livro. Esse aqui é outro livro. O segundo livro. Esse é o segundo, né? A Mente de um Viciado. E tem também A Última Pedra. Esse aqui é o best-seller. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação com o Bispo Formigoni. Aguenta aí que a gente volta. Tem bastante gente. Tem bastante gente assistindo. Não sei se são a turma da Ex-usuários. Cracolândia. Não sei. A turma da Cracolândia não é, não. Aqui, Eles são usuários. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre aqui no Pânico. Temos aqui o Bispo Formigoni, coordenador e realizador do projeto Tratamento para a Cura dos Vícios, Marina Manteiga. Você tem algum vício, Marina Manteiga? Comida. Vício em comida. Isso é vício, não é? Também. Tem gente que chega ao extremo. Mas é compulsão, né? Eles mudaram o nome para compulsão, botaram o nome um pouquinho mais bonitinho. Mas eu já encontrei casos de pessoas que sofreram com bulimia, anorexia, que tentava de alguma maneira, já passou em psiquiatra, para tentar se livrar do vício da comida, mas ela comia e tinha aquela sensação que ainda estava com fome. Isso. Que é aquilo que você falou, que é a falta, né? Ansiedade. Tá faltando alguma coisa. Que ela recorre ao vício, à comida. A comida, ao jogo, à droga. Eu tenho um vício, Emílio. Então eu seduzir. Você tem um vício de seduzir, ou Igor? É uma coisa terrível. Também pode ser. Não é? Pode ser. Mamilos duros, uma coisa triste. Bispo, eu tenho uma pergunta pra você. Qual foi o pior caso que você viu assim nesses anos todos de drug style? Quando a gente fala de vício, a gente tá falando sobre uma pessoa. Porque pro carioca, por exemplo, o vício do cigarro, junto com o pacote do vício, que aí ele pode dizer, mas é só o cigarrinho. Mas no pacote do vício vem a depressão, vem a insônia, vem o nervosismo, vem uma série de problemas. Remédios, não é a substância em si. Então eu já encontrei nessa caminhada, por exemplo, na África, pessoas com vício de carvão, comer carvão. É mesmo. Com o mesmo... e tem gravado isso, com o mesmo sintoma da cocaína. Mas o que dá comer carvão? Então, mas é aí aquele prazer de comer carvão e de andar com um pedaço de carvão. A senhora que ela foi curada lá na hora, deu testemunho e tal, ela chegou ao ponto de ir na casa de um vizinho, no fogão a lenha, de madrugada, roubar carvão para comer carvão. A situação dela. Então, para uma pessoa, alguém pode dizer, mas é só o vício do cigarro, ou do crack, ou do álcool. Mas aquilo ali é autodestrutivo, está acabando com a vida dela, não só com a saúde dela, mas sobretudo com a família. Porque uma pessoa viciada, a família toda sofre. A família toda geme. Que o viciado ainda no efeito da substância, ele vai mascarando, né, maquiando a vida dele dia após dia, mas quem mais sofre é a família. A mãe que fica acordada a noite inteira, a esposa desesperada, o telefone toca, o coração vem na boca porque pensa que aconteceu alguma coisa. Então, a gente tem no leste europeu o vício do crocodilo ou crocodile, que vai deteriorando toda a pele, tem uma espécie de ácido, a base de ácido, vai apodrecendo a pele, necrosando a pele, a carne, e a pessoa mesmo assim continua injetando, continua usando a droga.
Agora, você acha que é possível o uso recreativo, sabe? Esporadicamente, dar um tapa na macaca. Ó, o maconheiro. Vem o Zé Maroca. Tomar uma caipiroca com os amigos. Você acha que isso é possível? De vez em quando, num churras assim, uma narguilé, você coloca um aditivo. Fala, e aí, galera, só de sexta. É possível? O espírito baixa só uma vez por semana. Porque os caras falam, você não pode deixar a droga te usar. Esse é o argumento dos amigos Os que maconheiros. estão hoje já em estágio final começaram assim, recreativo, de uma forma recreativa, só um fim de semana, depois só mais outro fim de semana, só um dia, depois o outro dia também, e assim vai. Mas você pode não ter o gen, você pode dar a sorte de não ter uma pessoa... Não é gen, é o espírito. Aí, que se sente... Tá bom, vamos chamar de espírito. O Você pode espírito não ter um mais não. espírito obsessor, vamos chamar assim. O espírito não baixa você toda semana. Amanda Você não gosta de acredita em maconha. nada. Ô, bispo, a Amandinha não acredita em nada. Essa é a que acredita. Ela não é Deus no comando. Mas Ela tá viciada na larica. Eu conheço gente... Larica total. Já falei pra ela, faz mal essa porcaria. Eu conheço gente que foi careta, Tá por bom. exemplo, até os 29 anos. Não usava nada. Aí, tipo, a partir disso, por causa de o amigos, espírito começou. baixou. Amigos, gente, todo mundo sabe. Ou não só amigos. Não, né? mas Às é o vezes, livre-arbítrio. A Deus pessoa não que dá. aceita. A pessoa que às vezes uma aceita. decepção emocional, Ou pra fazer a parte da perda de um tribo, familiar, pra fazer fez ele... parte da tribo. Fez ele Alguma recorrer. debilidade espiritual, assim, pode-se dizer. Porque debilidade espiritual. Qualquer pessoa, às vezes, tá fragilidade e tal, às vezes tá emocional. falta algo. Então, mas é o isso seguinte, que tá. O que é uma debilidade espiritual? Explique pra mim, meu querido. Sim, porque, tipo assim, a Você pessoa... tá vulnerável? Você tá com. É aquilo que ele falou. Emocionalmente. Você Sim. tem um buraco, você não tem o Sim. sentido das coisas. Sim, a pessoa ela tem vazio dentro dela. E é engraçado o senhor falar isso, porque assim, no meu caso, foi arrancado de uma tal violência o espírito do vício que eu nem lembro. Que eu sou viciado. Eu lembro Muda a quando página. eu lembro quando assim, eu encontro alguém, ou porque eu lembro que eu era escravo mesmo. Tipo, acabava o cigarro, acordava de madrugada, louco pra achar um posto pra comprar um cigarro. É um inferno, uma desgraça. Então, assim, e é arrancado de uma tal violência que eu nem lembro. Às vezes eu encontro alguém fumando, alguém. Entendeu? Muda a mentalidade. Aí eu lembro, poxa, eu usei. De uma tal violência que parece que você sonhou, você esquece. Mas como é que é o dia que você consegue tirar o espírito da pessoa? É só quem passou que sabe espírito, explicar. Como é que é isso? Sim, se Como você, que funciona? você chega hoje lá viciada Tá. no tratamento. Tá, Se você eu tá sou indo lá viciada porque em você doce. quer ficar livre disso. Uhum. E você participa lá do tratamento e recebe a oração. Tratamento é uma vez só? É um dia? Não, se fosse assim... Você acha que é uma aula de spinning? uma luta diária. Porque o Ele espírito... vai lá, tem o personal na cabeça trainer, da é. pessoa, pá! Deixa, Que é o Anderson Silva. vai ter que sair de Tá, você. Nós temos... Deixa o bispo falar. Eu tenho milhares de pessoas que no primeiro dia saiu a vontade, saiu o desejo, ela ficou com nojo. Agora, por exemplo, você é viciado em chocolate. Você não tem que sentir nojo do chocolate. Você só não pode ser dominada por ele. Você comer um pedacinho e se sentir saciada. É diferente. Do que comer uma barra Do que inteira. comer eu duas como a e barra querer inteira. mais. Então é isso que muda. Agora, nós temos lá N pessoas que no primeiro dia saiu a vontade, saiu o desejo. Mas por que eu digo? Ela vir no tratamento e obedecer a disciplina do tratamento. Todo tratamento requer uma disciplina. Se essa pessoa foi tirado o espírito do vício agora, acabou, saiu da mente dela, ela sentiu nojo na hora, que a gente prova isso lá na hora, ela sente nojo da cocaína. E por que a gente mostra na hora? Porque as pessoas chegam e na hora do tratamento eu pergunto, quem tem droga aí? Cocaína, crack, maconha? E você quer ficar livre? Joga aqui agora, bota aqui no cesto. Tudo Manda pra nós. Tudo filmado. Manda pra nós, já sei. Filmado. A gente pega pra fazer o teste na hora, antes de jogar fora, destruir e tal. E aí na hora já dá pra fazer o teste com a substância que ela é viciada. Então na hora ela sente nojo, mas se ela permanece no tratamento e aquele vazio que era ocupado por um espírito é preenchido pelo poder de Deus, acabou o vício, nunca mais. Ô bispo, você sabe que outro dia eu tava vendo e é mais ou menos sobre isso. Porque fé é um negócio, cada um tem a sua. Sim. E é muito difícil você discutir fé com as pessoas. Despertar o brilho, Isso, despertar o brilho da fé, né? Porque a fé é um brilho. Cada um tem a sua crença, cada um age da sua maneira. Eu tava vendo uma entrevista outro dia, com um psicoterapeuta, e ele tava falando, porque hoje em dia as drogas lícitas, né? Droga de médico, hoje em dia quem mais é Sim. dealer de droga é médico. Eu recebi já vários médicos viciados. Isso, então ele tava explicando o seguinte, ele tava falando, o que acontece hoje em dia? Vamos imaginar que você briga com a tua mulher. Aí você fica triste, que hoje em dia não é mais triste, não tá mais na fossa, tá em depressão. Quando você arruma a palavra depressão, você já dá um outro status pra ela, né? Não tá mais triste, é depressão, uma doença. Aí você vai falar com um amigo,
O amigo conversa uma vez com você, conversa duas, ele se enche o saco de você e fala, procura um médico. Você chega no médico e fala, médico, eu tô triste. Ele fala, o que você tá triste? Briguei com a minha mulher, perdi o puto da emprego. vida, me dá um remédio aí. Ele receita um remedinho pra você, que você vai dar não deixa de ser uma droga, e você vai, e não há necessidade pra receitar, mas é a coisa mais fácil e mais simples. O que você está dizendo aí é que você faz algo que é um outro tipo de... É um outro tipo... Preenche. É uma outra terapia. É uma outra terapia. É um outro jeito de se ver o viciado. É mais ou menos isso, né? É porque se você não tirar o que está causando aquela depressão, aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, desejo de suicídio, etc., você pode dar todos os comprimidos do mundo para ele, que ele vai continuar com aquele problema interno. Aí ele fica lá no divã de um psiquiatra, horas lá conversando com um psiquiatra e sai dali do mesmo jeito, ou dopado pelo antidepressivo. Por isso que a depressão também não tem cura, porque é um espírito, é espiritual a depressão. Então, mas o que é o espiritual? É um espírito que vem? É esse espírito? Você espírito que vem? Emílio, eu sou... Homem no lençol. Então, mas eu isso sou um espírito, lençol um preto. espírito dentro desse corpo, senão você não ia me ver. Tá bom, o Formigone. Mas o espírito de Deus e o espírito do diabo que existe, ele só vai atuar em mim se eu der abertura. Deus não vai chegar e vai entrar na tua vida e vai morar na tua vida e vai chegar e vai dominar o Emílio só porque Deus quer fazer isso. Ele só pode fazer isso se você permitir, se você buscar, se você realmente se voltar para ele. Agora, o espírito do diabo já é diferente. O espírito do mal, podemos falar assim, já é diferente. Ele entrando na sua vida simplesmente porque você está desprotegido da luz, você está fora da luz, você está longe da luz, essas trevas vão se aproximar de alguma maneira, ou de uma doença incurável, ou problema sentimental crônico, que a pessoa não consegue ser feliz com ninguém, ou não dá certo na vida financeira, tudo que começa não termina. Tem pessoas que são especialistas no que fazem, boas no que fazem, mas não conseguem avançar, não conseguem progredir. Tudo porque tem um causador. A Bíblia diz assim, que não existe maldição sem causa. Se tem um problema, tem um causador. Problema crônico. Problema todo mundo tem. Mas se tem um problema crônico que você não consegue resolver, tem um causador. Enquanto esse causador, o nome já diz, causador, não for arrancado, ela vai continuar sofrendo, mesmo sendo a pessoa mais dedicada, se formou nisso, naquilo, se especializou, ela não vai conseguir avançar. Agora, só um detalhe. Por que esse tratamento é feito na Igreja Universal? Porque a Igreja Universal cedeu o espaço para fazer o tratamento. Porque, Emílio, ninguém quer atender viciado. Isso aí, isso eu concordo. Ninguém quer cuidar de familiar. Eu falei com o Alckmin. Por exemplo, se o governo der um espaço para fazer o tratamento, eu vou lá fazer. Se a Igreja Católica der um espaço, eu vou lá fazer. Mas ninguém quer. Por que a Organização Mundial da Saúde diz que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, e a gente apresentando dados, fatos, vidas transformadas, eles não podem dizer que esse tratamento funciona? Porque se a Organização Mundial da Saúde falar que funciona, eles vão ter que pegar todo o dinheiro que eles destinam às ONGs e às clínicas e que não provam e que não dão para eles nenhum feedback, nada, e eles vão ter que pegar e investir nesse tratamento, ou com espaço, ou livre, etc e tal. Tem que pagar para fazer esse tratamento? É a única clínica do mundo sem internação, sem medicamento, sem custo e o principal, com a cura. É o principal. Então, se eu tiver um problema, eu posso ir lá e eu não vou pagar nada? Nada. Não tem que dar dízimo, nada? Ninguém, só se eu quiser. Ninguém é obrigado a nada na Igreja Universal. Aliás, na Igreja Universal é proibido proibir. Agora, quando você toma você tem ciência do que está escrito, aí você decide se você obedece ou não, se você segue ou não. Ô, bispo, nós vamos fazer a nossa igreja, que é surra de bênção. Ela vai chamar surra de bênção. É neopentecostal. E ele vai... Ela é neopentecostal, não é? Não, é uma igreja que nós vamos fazer. E nós estamos... Vai ser com um pedaço de pau na mão. Porque a surra de bênção. A ripa de madeira. Escrito bênção. E nós vamos fazer, nós vamos achar um galpão aí, nós vamos fazer. Nós vamos também fazer um trabalho desse aí. DJ. Não é, ô Felipe? Exatamente. Ô, Felipe, você foi na Pastor Universal? Quem te Boneco levou na Josias. Universal? Não, na verdade foi uma mãe de uma amiga minha que me convidou, né? E aí eu falei... Mas por que ela te convidou? Você tava na Globo já? Tava. Mas como é que foi? Não, completamente xarope. Deu seu testemunho. Ah, é? Mas... Aí eu completamente mergulhado no vício, né? Só que eu não sabia que era um problema espiritual, né?
E Não, mas tudo bem, como é que ela te levou? Como é que ela te me levou? convidou e falou, vamos lá. Eu falei, que Igreja Universal o quê? Fazer o que lá e tal. Tinha o mesmo pensamento que todo mundo tem. Só que quando eu cheguei na Igreja Universal, foi me apresentado uma fé assim, uma fé inteligente, né? Sem fanatismo, tá amarrado, repreendido, sem religiosidade. Uma fé inteligente, ó. É assim que funciona. Quer, não quer? Sem aquela doutrina de maluco, de saia, as disso, pessoas cabelo. pensam que é religião, né? Tá amarrado, não é isso. Tem os dogmas, né? Tem os dogmas. É simplesmente a fé pela fé. Ou você crê ou você não crê. Então, é assim que funciona. Então, isso me interessou muito. Sem dogmas, sem, tipo, apontar o dedo, isso tá certo, tá errado. Não, você vive pela fé. Isso me interessou bastante. Então, eu fui, Carioca, através convidado pela mãe de uma amiga, eu fui conhecer essa fé inteligente, que a pessoa tem que ser inteligente. E casou com a filha do pastor, né? Casou com a filha do pastor. Deu golpe. Ainda levou. Olha que malandrão, ó. Levou a filha do de pastor. família. Olha que malandrão. Aprontou e pegou uma de Eu vou família. contar o que ele faz pro senhor. Engraçado, não, Bola, fica quieto. Não Ele falou, vou pegar uma menina legal, de família, filha do Ele pastor. Não, e é engraçado que, bonita. tipo, sem religião, sem religião, sem nada, só pela fé, tudo que me dominava, que realmente era um caroço na minha vida, que era uma mancha na minha vida, foi saindo. Lavou. Isso é muito engraçado. E eu queria perguntar pro senhor, o senhor faz o trabalho na Coreia, na França e em outros países também, né? Como é que expandiu esse trabalho? Que eu até agora queria perguntar pro senhor, eu queria muito saber como é que foi a aceitação lá fora desse tipo de trabalho. É impressionante, lá fora, a mesma coisa daqui, quando você pergunta assim, quem aqui tem um familiar viciado? O rapaz da França, o Serafim, até mandou agora aqui pra mim, que ele tá acompanhando pelo YouTube, mandou a foto do dia que estivemos lá, tinha umas 5.000 pessoas, e dessas 5.000 pessoas, 99% levanta a mão dizendo que ou tem um vício ou tem um familiar no vício. Isso em todos os lugares, no Japão, na Ucrânia, Romênia, em Hong Kong, enfim, em todos os lugares. Claro que dependendo do lugar muda um pouquinho a substância, são mais viciados no álcool, por exemplo, na Rússia, na vodka, etc. Na Coreia é o quê? Na Coreia eu não fui, eu não fui, mas... A maconha sintética, principalmente, ela impera em muitos lugares lá fora também. A cocaína e etc. Dependendo do lugar, Equador, eu nunca vi entregar na hora tanta heroína no Equador, porque a heroína é muito baratinho lá, como se fosse a maconha aqui. Então, dependendo do lugar, muda um pouco a substância, mas o vício impera nas famílias e nas pessoas da mesma maneira. Todos os vícios, pastor? Todos. Bispo, porque a rede social tinha antigamente nos Estados Unidos, antes do iPhone, o BlackBerry, tinha uma clínica de BlackBerry, tem até clínica pra iPhone. Você fica um tempo sem usar o celular, você fica nas redes sociais. Não, olha só, a internet vicia tanto que a galera tá fumando cabo internet. Mas é possível definição... curar a pessoa da... As pessoas te procuram também, nossa, tô viciado no Insta, curti 4 fotos hoje. Manda um coração na minha. Eu acho que rede social é pior que heroína. Sim, pior. Não, é pior tipo que heroína, chamado. rede social. Você fica livro chamado. Sai o espírito e domina a gente. A definição da palavra vício é toda ação repetitiva que provoca um dano. Então tem pessoas viciadas na internet, na pornografia, pessoas na internet, fora da internet, viciado em drogas lícitas, ilícitas, em jogos. Então, infelizmente... A pornografia esse menino não sai da live aqui. Tanto é que tem pessoas que ela fica horas na frente do computador vendo a pornografia e ele não vai trabalhar. Horas não, moça, é 7 minutos e tá bom. Bispo, mas você não acha que nós seres humanos, a gente precisa ter uma fuga. A gente não pode viver... É a fé, meu. Caretão. Não. A gente não pode viver a vida inteira com esse equilíbrio. Tanto é que... o mundo é insuportável. Porque se você tiver esse equilíbrio, a não ser que você reze, não sei. Muito. Isso, mas você também pode se viciar em religião. Exato. Né? É o que ele tá propondo. É difícil esse equilíbrio. Não é difícil. Quando lógico você, que é difícil. Quando você tem... Porra, bispo, é difícil. Quando Chega você com nós 2 da manhã. É difícil. Se você tiver alguém... mas se você tiver alguém lhe guiando e lhe dirigindo, esse mesmo Deus que te guia, que te dirige, é o que vai te dar força, coragem, ousadia, intrepidez para vencer as lutas, os problemas, e que nas horas difíceis, porque você vai enfrentar horas difíceis, você vai enfrentar dias difíceis, notícias difíceis, e que você, apegado à fé, sem ser fanático, você consegue equilibrar tudo isso. Você consegue ser guiado por tudo isso e colocar a sua vida num trilho, sem precisar recorrer a uma substância. Tá vendo, Amanda? Viu, Amanda? Eu não sou viciada em nada, não. Deixa eu te falar, o papo está muito bom, mas eu sou obrigado agora a fazer um break. Afinal de contas... uma narguilha. Break bad. Exatamente. Break bad. O Bispo, eu vou passar aqui para vocês o Instagram
do bispo, se você quiser entrar em contato com ele diretamente, certo? É o seguinte, BP, B de bola, P de pato, Formigoni, com I no final. BP Formigoni, é o Instagram dele, e o canal do YouTube para você assistir lá é Vício Tem Cura Oficial. Se você tiver pergunta, pode mandar aqui no @Programa Pânico, a gente Mas passa... tem aqueles vídeos que dá medo, que tira o diabo, que a gente fica com sensação estranha? Exorcismo? Tem todos os tipos. Aí você escolhe. Tá. E Você tem algum escolhe. ritual assim durante a saída do espírito ruim da droga? Se eu levar lá, tipo, uma pessoa viciada do meu convívio, vai ter uma... Ela abraçou a Abraçou a Evandra. Ela abraçou. Aí não tem jeito, velho. Aí não tem mais jeito. Aí não tem jeito. Não quer dizer que Aí ele não tem tem que jeito. manifestar com o espírito do Tetos de vício para ser vidro. livre. Não quer dizer que ele tem que passar mal com o espírito para ele ser livre. Não é só a pessoa que passa mal. Algumas pessoas manifestam com o espírito. Mas então, eu acredito, agora de verdade, E outras não. enquanto Amanda, eu acho que é uma doença familiar, por exemplo. Se tem uma pessoa, ele tem um irmão gêmeo lá, deve ter mexido com a família inteira dele, com a namorada dele, etc. É uma coisa muito mais complexa do que falar que é interno, eu acho, desculpa. Tem um espírito hereditário também, né, Bispo? Muito Porque, tipo, México, todo mundo você convive, seu trabalho. Calma, o papo está muito bom. Já é um papo filosófico aqui com o Bispo Formigoni. A gente volta daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan. Já, já. Recorrer para ele. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Agora estava acompanhando um papo aqui com o Rabino Zuckerman. Eu estava e o lendo. Bispo Formigoni, e eles estavam discutindo a Torá. Eu estava discutindo a Torá, que vem na mesma linha de raciocínio em relação à droga, porque a gente tem que suprir alguma carência. Tá faltando alguma coisa. No judaísmo fala que a depressão, né, é ligada com a preguiça, onde você não quer se levantar. E eu uma vez perguntei pro Rabi, Rabino, você tem depressão? Ele falou, não, porque eu sirvo a Deus. E quando você é um estudioso... Deus no comando, meu Deus amigo. no comando, Não tem ninguém conversa. ele vai suprir toda a sua relação do vazio. Mas o difícil é Deus tá no comando. Então aí por isso que você deve se aceitar, abrir seu coração para a espiritualidade. Eu acho que essa é a E base. abrir mão de muita coisa. Muita. Pra Deus estar no comando. É. Tipo o quê? Não Abrir é mão do A quê? vaidade. Aí que tá. São os valores. Luxúria. O que eu tenho que abrir mão? Aí As suas viagens. Não, minha viagem. Porque Não mexe se nas você viagens. pegar os pecados, pega a lista de pecados. Tá. A lista de pecado inverteu. Hoje em dia é virtude. É verdade. Você tem Hoje em dia é virtude. Masterchef é a gula. Exato. Fazer um jantar maravilhoso. Sim, a gourmetização. Chiquérrimo. Gourmetização do ser humano. É a gula. Pra pegar daí, começa daí. Começa daí sei lá, Não cobiçar a mulher do próximo, é um cara mulherengo. Não, mas é os pecados. Pega aí os pecados. Tá entre Amar esses a Deus pecados. sobre todas as coisas. Honrar o pai e a mãe. Isso é os 10 são mandamentos. 7 pecados. Gula, vaidade, Pecado capital. 7. Isso, os pecados. Cobiça. A cobiça. Luxúria. A luxúria. Você dá uma bem gostosinha, Marina Manteiga, peladinha, luxúria. E se você for pra luxúria, você não volta mais. Volta mais. A luxúria não tem volta, Marina Manteiga. Não? Então, isso é que é difícil. Por isso é que é difícil ser um bispo. É difícil ser um rabino. Vai ser lá pra você ver. Renunciar. E se você quiser Dá não. mesmo se livrar disso aí, você tem que seguir a bagaça. Tem que largar Tem a tudo. regra é clara. A regra é Manual clara. de instruções. É difícil, né, bispo? Deve ser É o que difícil você fala ser um às vezes. bispo. Você não pode pegar como um menu degustação, né? Você não pode falar, eu gosto disso. Você olha pro menu e fala assim, bom, isso eu faço, isso eu vou fazer. Você tem que seguir a regra. Quando você fala difícil, dá meio entender como se fosse um padre tendo que se abster de muitas coisas para seguir aquela denominação, aquela religião. Mas quando você realmente conhece a Deus e sabe quem é Deus, você tem prazer no que você faz. Então você tem prazer em agradar a Deus e andar de acordo com a vontade dele. E isso não é um peso, isso acaba não sendo um fardo que você tem que carregar. Eu sei, bispo, mas a gente rouba. A gente pega os 10 mandamentos, afanada, só usa o que nem um cardápio Só no o que restaurante. serve. Fala, esse eu pego, esse eu não quero. É aquela o combo pessoa da que pega- net. Seletivo, Ela tira um texto isolado, sem contexto e com um pretexto Isso. para suas vontades. O único que eu sigo é não matarás o resto, meu amigo. Mas A Bíblia seletiva. Mas por isso que questão, tem o né? bispo, porque tem na Torá, tem a Torá oral e a Torá escrita. Não basta ler, porque quando você lê, você interpreta o texto da sua forma, mas você precisa ouvir alguém pra te guiar. Não é isso?
Deus fala através dessas pregações que vêm, onde ele vai usar alguém para poder chegar até aqueles que estão ouvindo. O bispo, eu acompanho muito um pastor chamado Cláudio Duarte. Você conhece ele? Eu já ouvi. Fala de casal. Já ouvi alguns vídeos Você acha ele moderno pra... É que ele, no estilo dele e na fé que ele aprendeu a ter e tem, é a maneira dele expor o que está escrito na Bíblia. Não, porque eu não mais brincalhão, mais isso, mais aquilo. Mas ele vai lá na Bíblia e tem algum fundamento. Verdade! Aí ele, da maneira dele... Você tá casado, isso é um inferno na sua vida! Ele fala umas coisas assim. Cativa. Ele tem essa... Não, o cara é humorista, eu acho que é o primeiro... É um pastor humorista, é impressionante. Ó, eu tô vendo aqui, ó. Eu tenho um bate-papo ao vivo aqui, a gente tá transmitindo agora pelo YouTube. Aliás, um abraço pra vocês do YouTube. Só xinga a gente. Mas hoje, bispo, não sei se pela sua presença, esse seu trabalho é no Brasil inteiro. No Brasil e no mundo todo. No Brasil inteiro aqui, as pessoas estão divulgando aqui onde tem o... Que você pode... Tratamento da cura do Exatamente, você pode dar uma passada lá, não é? Pode Sim, mas em todo lugar no Brasil, onde nós temos catedrais, nós temos o mesmo tratamento. Que é feito aqui em São Paulo, é feito também nesses lugares, nessas catedrais, com pastores que foram viciados, que passaram pelo que ela está passando. Se eu for fazer um dia... É que meus vícios eu não posso falar aqui pra vocês. São vícios terríveis. Eu vou deixar para... Mas suas virtudes são melhores. Mas se um dia eu for fazer... Suas virtudes são maiores. Se um dia eu for fazer esse tratamento, eu quero fazer com você, Formigão. Porque é o... Ó, esse bispo aqui, ó, é YouTube. 200 mil pessoas no Sambódromo, 150 mil... Sambódromo em São Paulo. São Paulo, 150 mil em São Paulo, 200 mil no Rio de Janeiro. Isso é o quê? Isso é o tratamento que nós fizemos no Rio de Janeiro, 200 mil, aqui 150 mil, Ceará 50 mil. E assim, onde eu fui no Brasil, as pessoas que sofrem com vício, já que você não tem... Porque uma coisa é você sofrer e não ter alternativa. Você sofre com vício e não sabe onde encontrar, porque todo mundo diz que não tem cura. E outra coisa é você sofrer sabendo que tem a cura e você não vai em busca dela. E quando você apresenta fatos, você não quer ver o seu filho morrer aos poucos, em doses homeopáticas, a conta-gotas, e você não poder ajudá-lo. Você quer ajudar, você quer tirar. Então você descobre, tem um tratamento que funciona. Independente se é a Igreja Universal ou não, eu quero que funcione na minha casa. Eu quero que funcione na minha vida. Então as pessoas vão em busca dessa cura. Por isso que onde a gente chegou, na França, 5 mil, nos outros países que fomos, África e etc. Agora me fala uma coisa, o bispo, sempre é a família que leva que nem Foi a mãe de uma amiga. Foi a mãe de uma amiga. Isso. A pessoa vai por ela mesmo? Também tem. Também vai, Também mas tem. é mais difícil, né? Hoje nós temos um público assim, 50% é o viciado que vai, quando ele descobre que existe solução, porque ele já não aguenta mais sofrer e ver a família sofrer. O viciado, ele dobra o joelho hoje, ele chora pra família, ele pede perdão, ele jura. Nunca mais eu vou fazer isso. É isso mesmo. No outro dia ele faz tudo de novo. Mas quando ele jurou ontem e chorou, ele estava falando a verdade. Mas por que ele faz tudo de novo? Porque a vontade é maior do que ele, o desejo é maior que ele. Isso que você fala que é o espírito. Que é o espírito do vício, que fica e que eles chamam de abstinência. Ele está em abstinência, daqueles 5 minutos, daquele estalo, ele fica desesperado por mais uma pedra, por mais um bispo, mas me fala uma coisa. Você acha que tem vendo, alguns lugares propícios que as pessoas podem, tipo, ter esse espírito, esse encosto, tipo... boate, after, rave, boteco. Aí é o capeta em pessoa, pô. Por exemplo, DJ eu já vi pessoa fumando maconha no parque, por exemplo. Eu já vi pessoa fumando... não tem lugar. Hoje aqui na rádio você, de repente, tem Porra, aqui na rádio, que vai ali no banheiro e tá cheirando aqui é na cocaína, escada. sabe? É na escada. Porque hoje não tem assim, eu sei bem. um lugar assim, eu tenho que estar em tal lugar para usar drogas. Hoje a pessoa usa drogas dentro do carro, dirigindo. E andando pela Paulista, que eu já vi. Ô, bispo, é muito comum, tipo assim, que eu já... Mas peraí, também não... O que a gente não pode também é exagerar, né? Generalizar. Com certeza. Porque o que a gente tá falando aqui é o cara viciado. E não estamos falando só em droga, em maconha, etc. monte de coisa, é aquilo que tá fazendo mal pra pessoa, isso né? é isso. Toda ação repetitiva que provoca um dano. Mas tá ali prejudicando. Tomar um vinho, vício. uma caipora, Depois beber até gasolina. Não, eu digo assim... Não é também pro cara ficar caretão. Não existe isso. Não é isso que a gente tá falando. Tem vinho na igreja. Você vai jantar com a sua família,
você vai... Vinho é alimento. Você vai jantar com a sua família, você toma lá sua taça de vinho. Você não se embriaga, é diferente. Até porque o fígado avisa. Aquilo ali não pode lhe dominar. Assim como você come um prato de comida, vamos colocar assim, e você toma lá a sua taça de vinho, qual o problema? Não, tomar uma taça é uma coisa, tomar 3 garrafas é outra, né? Aí, 3 garrafas de vinho. Aí você... Daniel. Fala, Felipe. Tipo, é muito comum, assim, não sei se eu saber explicar, mas assim, desse espírito acompanhar a família. Tipo, como se fosse uma herança. Ele vai se ramificando. Sim. Existem casos do seguinte, o avô morreu no vício do álcool e depois que ele morreu, o filho dele passou a ter o mesmo vício, os mesmos sintomas. E depois isso passou para outro filho, vem de geração em geração. É o espírito que vai saindo e vai destruindo. Mas isso não é genética? É um espírito que vai passando de geração em geração. Tem casos que, na mesma família, 5, 6 morreram de câncer, por exemplo. É um espírito do câncer, da doença que está ali e está passando de geração em geração, até que alguém interrompa isso. Tem casos na família que 5 ou 6, passando de geração em geração, morreram com uma outra doença incurável, ou sofriam com depressão, ou nunca foram... Tem casos que as mulheres da família nunca foram felizes no amor. Todas elas casam e se separam, que é uma maldição também. Marina Manteiga. Hereditária. Maldição. Família da riqueza. Né? Mas isso é um espírito? Não. Escolher a pessoa errada? Sou solteira. Não é escolher a pessoa errada. É porque quando Deus não está te guiando e te dirigindo, você de alguma maneira vai querer suprir também essa necessidade sentimental e você só vai encontrar balaio de gato. Só vai encontrar problema porque aí, você não vai... Bola. Eu identifiquei. Bola. Olha o balaio de gato. Não consegue se realizar em nada. Balaio. Não é assim, não. Bola parece aqueles fios, sabe quando o cara da telefonia puxa, assim, ó, aquele nó. Né, Bola? Tá, a vida porque, por exemplo, nela, um espírito pode agir no sentimental. Nele pode agir no vício. Você já sabe? Muita coisa. Sério? Tá de óculos, muita coisa. Sabe que você tomou Cebion? Mas então você sabe que o problema de muitas igrejas evangélicas é esse. A pessoa diz, olha, Deus está me revelando que você tem isso e tem aquilo. Mas engraçado, essas mesmas pessoas que revelam o que você tem, não conseguem revelar a solução da vida delas. Se você olhar para a vida delas, estão gemendo, estão sofrendo. Então o que eu tenho? Eu não sei. Azar. Você tem saúde, minha filha. Eu não Você posso. acha que ele é um vidente? Não posso. Não, às vezes ele olha pra mim e fala, ela tem tal problema. Uma energia pesada, negativa, aquela coisa toda. Você tem que. A energia pesada é o quê? É um espírito. É um espírito? É um espírito que está agindo na sua vida, na sua casa, nos seus caminhos. Tem casos de pessoas que, no espiritismo, por exemplo, que ela pega o pozinho lá de pemba, de osso, consagrado aos espíritos, só dela apertar a tua mão, dar um tapinho nas suas costas, o espírito que está junto com aquela substância vai lhe acompanhar. Aí você sempre teve uma saúde de ferro, você dorme com a saúde de ferro, acorda doente, ninguém descobre, ninguém acha a causa. Você tá falando da pemba de Umbanda? Você começa a perder, começa... são maneiras do espírito entrar e agir através de uma maldição. Até porque tem muito pai de santo quando vai fazer eu vou lá. buri ou ebó, ele quer aquela cabeça daquele filho de santo pra ele que é muito rico. Mas por que ele a acaba cabeça? ficando pra ter aquele filho de santo que tem dinheiro, que vai gerar dinheiro pro terreiro dele, e ele acaba fazendo tudo errado, revelando o santo Mas errado. é um picareta, né? Tem muito, e deixa a pessoa completamente louca da cabeça. Eu vi gente melhorar e vi gente piorar. O que fazer a cabeça? Chama fazer a cabeça, porque é para dominar a cabeça. Agora, me apresenta depois o pai de santo, a mãe de santo, não quero criticar a religião de ninguém, porque você vai na casa dos encostos, dos espíritos, e você obedece tudo. Você faz lá a cabeça, preceitos, você faz lá, entrega a sua alma e etc. Mas o pai de santo, a mãe de santo sofre com depressão, sofre nisso, naquilo, ou no sentimental, ou no espiritual. Tem uma vida fadada ao fracasso. Mas como que eu vou fazer ou seguir uma coisa que ele que está me dizendo está sofrendo mais do que eu? Eu não posso, porque eu procuro, Evandro, usar a minha cabeça. Se for para eu crer na Bíblia e o que está escrito ficar só no papel, eu rasgo a Bíblia. Se for para eu acreditar no que está escrito ali e o que está escrito ficar só no papel não se cumprir na minha vida, então eu não vou acreditar. Mas eu queria saber, depois do tratamento, você teve algum momento de fraqueza, bispo, na sua vida? Nunca. Eu nunca tive vontade, desejo, saudade da droga, sonhei com a droga. Tenho ódio da droga. E trabalho com as drogas todo dia e pego na droga e faço teste com as pessoas, eu não tenho desejo. Mas pra você o sentido da sua vida virou tirar os caras da droga. É muito maior do que uma droga. Você achou a pega. Mas também, o duro é achar a pega. Mas também, Emílio,
Tem casos, por exemplo, a pessoa, eles usam muito aquela memória retrógrada e etc, que a pessoa, ela foi para a clínica, segurou a vontade para não usar droga, mas se ela sentar, se ela passar pelo mesmo caminho que ela usava droga, ou no mesmo ambiente, ela vai lembrar e vai voltar a usar droga. Mas quando você se livra do espírito, acaba o problema. Então, são lugares de risco. Então, eu não cheguei na Igreja Universal, bispo, eu cheguei viciado. Eu cheguei com a vida destroçada. E o que eu ouvia, ao contrário, que criticavam, que falavam e etc., para mim lá mudou. Eu comia com a boca dos outros. Eu pensava com a cabeça dos outros. Eu falava também o que os outros falavam. Mas ali mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu tenho uma vida completa. Quando eu falo de casamento, de família, de saúde, de espiritual, sentimental, financeiro, de tudo, o que está escrito se cumpriu, se concretizou. Então eu só posso passar para você o que aconteceu comigo. Eles falam isso de escrever no livro da vida, né? É uma expressão que eles usam no kardecismo, escrever no livro da vida. Judaísmo também. No kardecismo eles falam muito sobre isso. Então, mas não, o nosso papo já está muito, já nos alongando. Uma das coisas que eu acho interessante, assim, na igreja evangélica e tal, que é o que fala da prosperidade. E eu acho que a palavra prosperidade, ela tem um significado que não é o dinheiro, não é o que é a prosperidade? Prosperidade, quando nós falamos de prosperidade, é em tudo, em todos os âmbitos. Porque o que adianta você ter o bolso cheio de dinheiro, a sua conta bancária recheada, com esse dinheiro, você compra uma cama maravilhosa, mas você não consegue comprar o sono. Você não tem sono. Você tem insônia. Você, com dinheiro, você compra uma casa maravilhosa, mas você não tem uma família. Então a prosperidade é você ter dinheiro, ter uma vida financeira de qualidade para você comprar o que quiser, pagar o que quiser, ter o que quiser, mas é você ter a saúde, ter a família completa, ter a família feliz, viver em harmonia. Que hoje, infelizmente, as pessoas da porta de casa para fora são chamados de senhor, doutor, doutora, mas da porta de casa para dentro, nem a família respeita. Nem o filho respeita mais. Porque o lugar que era para ter paz, que era para ter união, que era para ter felicidade, é desse lugar que brotam os piores tormentos. É pai contra filho, filho contra pai. E ainda estão querendo destruir a família, viu? Que é uma instituição que me parece hoje nas grandes, né? Nos grandes fanzines, né? Que a família é um desuso. Eu não acredito nisso. Banalizou. Eu acredito na família. E não... Deus é família, pai, olha, filho, acabou. Família resolve. Não tem conversa. Eu não negocio. Família é o maior patrimônio do ser humano. Você acha que uma única pessoa da família consegue salvar a família toda? Consegue. Uma única pessoa consegue. Mesmo a família sendo totalmente desvirtuada. Toda a família. Tá escrito, crede no Senhor vosso Deus. E a família Nardoni. E será salvo. Oi, Binho. E a tua casa. Família Cravinhos. Família Cravinhos. Família Richthofen. Pode mudar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo não pode sei mudar. não, viu, Bispo? Todo mundo pode mudar. Ô, Bispo, foi muito legal o nosso papo. Pra mim foi um prazer. Foi um prazer. A gente queria trazer aqui o Bispo. Já veio o Rabino. Já veio aqui Tem todas as religiões bem representadas nesse Falta um pai de santo Falta um agora. pajé. Exatamente. E aqui o bispo top da Igreja Universal. E é o bispo bonito, né? Que faz, por favor, Evandro. Não, para. Mas é um senhor bonito. Olha que ele vai te curar também a cura gay. Tava demorando, né? Bispo CrossFit. Para que tava bom. Tava até demorando, agora. Ó, é o seguinte, a gente convida todo mundo. Se você quiser passar lá nesse trabalho dele, fica o convite aqui. Para você que quer conhecer o livro, tem um chamado A Última Pedra. Já vendeu 2,5 milhões de exemplares, já vendido no mundo inteiro. Várias... foi traduzido e tal. E ele esse trabalho aí alcançou a marca de mais de 40 países, 3 milhões de pessoas. Então você tem a oportunidade também de conhecer o trabalho do Bispo Formigoni. O Instagram dele é BPB de bola, P de pato, Formigoni, com I. E você entra lá no Instagram, tem aqui outro livro também, A Mente de um Viciado. Bispo, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Alegria. É o seguinte, domingo às 3 da tarde, ele tá na Avenida João Dias, em Santo Amaro. 1800 Santo Amaro. É isso? 1800 Santo Amaro, domingo às 15 horas, você vai lá e bata um papo com o Bispo Formigoni, fala que você é do Pânico, que ele vai... Vai te dar um soco na cara. Pra você. Ó, legal. Pra mim é um prazer.
Presentinho. Para mim é um prazer. E é claro que quando você diz o endereço, as pessoas, elas devem buscar, independente de religião, porque ninguém chama para mudar de religião. Eu não chamo para mudar de religião. Eu quebrei a perna jogando bola, e quando eu quebrei a perna jogando bola, eu queria imediatamente que a dor passasse. Não vai interessar o tamanho do médico, a cor do médico, para mim não vai interessar qual é o lugar. Eu quero resolver o problema, eu quero tirar a minha dor. Então as pessoas, independente de religião... no hospital, nada. Independente de religião, indo, se ela for e não ver na hora o espírito do vício saindo ou pessoa sentindo nojo, eu como a Bíblia na hora. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Formigoni. Dá gastura, né? É isso aí. Um prazer. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu mesmo. Muito bem, queridos. Eu vou me pirulitar. Até amanhã. Muito bem. Carioca tem um recado. Carioca tem um recado. Aquele meu recado bacana, né, Emílio? Opa, aí sim. Não é verdade? Sempre. Vou dizer pra rapaziada dizer hello para o Moto C Plus, o novo smartphone da Motorola. Traz tudo o que você sempre quis, sem custar muito por isso. Você duvida? Então escute aí. Tem uma super bateria de 4.000 mAh para mais do que um dia de uso, carregamento rápido e uma tela maravilhosa HD de 5 polegadas, sem contar com um poderoso processador quad-core. A câmera também arrebenta. Com ela você pode tirar selfie com flash e modo beauty. Então acesse aí motorola.com.br e conheça o Moto C Plus, o smartphone pro que der e vier. Hello, Moto. Hello, Moto. É isso aí, bichão. Vamos embora. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!